Olá, bom dia. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e estamos juntas mais um dia na nossa leitura bíblica anual, dentro do nosso cronograma. Hoje a nossa leitura encontra-se em Gênesis, no capítulo 43 ao capítulo 45. E a leitura de hoje, você que já leu esses capítulos, hoje nós podemos, né, encontrar assim o momento, né, da vida de José. Nós temos estudado já 2 dias sobre a vida de José e hoje nós vemos o ápice, né, o momento em que José ele se revela a seus irmãos, né, ele ali já constituído por Faraó como governador do Egito, e nós vamos ver o momento onde ele se revela a seus irmãos, né? Revela que aquele a qual eles estavam falando era José, o mesmo que eles haviam julgado dentro de um poço, o mesmo que eles haviam vendido como escravo. E, e na passagem de hoje, nós vamos vendo assim toda uma estratégia, um plano que José traçou. Por que José fez isso tudo, né? Por que ele não se revelou logo de início aos seus irmãos? Nós vamos vendo José assim, retendo um dos irmãos como prisioneiro, mandando os outros irmãos irem até a casa de seu pai buscar a Benjamim, o irmão mais jovem, que só soltaria um dos irmãos após que eles trouxessem o seu irmão mais novo, Benjamim, e, e mesmo depois que eles trazem Benjamim, nós lemos que ele oferece a eles ali um jantar, um banquete, e eles comem, bebem, e depois, quando eles vão ir embora, já levando o alimento a qual eles haviam ido comprar ali no Egito, José manda que coloquem uma taça dentro da bolsa de Benjamim para acusá-lo, né, como se ele tivesse roubado aquela prata, aquela taça de prata da casa, né, dele. E ele então faz todo esse plano, essa estratégia, e então manda o seu servo ir até eles, abordar eles em meio à viagem, para, né, assim, acusar que um deles havia roubado, e se encontra essa taça, então, na bolsa de Benjamim. Tudo um plano, uma estratégia de José. Por que José fez isso tudo? Nós podemos perceber que José, ele queria conhecer o coração dos seus irmãos. José, ele queria saber se os mesmos que haviam vendido como escravo fariam ainda a mesma maldade com Benjamim, com o irmão mais jovem. Ele queria saber se o coração deles ainda permanecia o mesmo ou se eles haviam mudado, né? E então, assim, ele, diante desse plano, ele ameaça reter Benjamim como escravo. Os outros poderiam voltar, mas Benjamim ficaria como escravo na casa dele. E nós vemos, diante de toda essa acusação, diante de toda essa situação, o posicionamento de Judá, né? Nós vemos que Judá, ele se posiciona ali diante de José e não aceitando aquela situação, né? Dizendo a ele que se fosse feito isso, né, o pai deles morreria, que ele jamais poderia deixar que isso acontecesse, e ele se oferece para ficar de escravo no lugar do seu irmão Benjamim. Então a gente vai vendo, né, o José, ele testou o coração dos irmãos e agora ele vê Judá, aquele quem deu todo o plano para que fosse vendido José, né? Ele, aquele que mentiu, que fez, né, toda a estratégia ali para destruir a vida de José. A gente vê esse mesmo homem tomando agora o lugar de Benjamim para receber a punição em seu lugar. Então a gente vê ali já uma transformação, algo que Deus já havia feito na vida dele, provavelmente todos esses anos que os irmãos conviveram com, com a ausência de José. Eu acredito, né, que por diversos momentos a culpa os acompanhou, o remorso, a culpa, porque eles viram o sofrimento que eles trouxeram para a casa de seu pai.
E então a gente pode perceber agora eles já transformados, não aceitando fazer o mesmo, né? Porque eles poderiam muito bem deixar Benjamim e voltar para sua casa, mas eles já haviam ali sido transformados. E então, após ver essa postura de Judá, essa atitude dos irmãos, no capítulo 45, José ele revela a verdade a eles. Ele chora muito e o mais lindo, mais que se destaca é nós vemos José reconhecendo que tudo foi plano de Deus, né? Lá no capítulo 45, no versículo 7, José diz: Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. No versículo 8: Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Então, José ele reconhece o agir de Deus em tudo. José não culpa mais os irmãos, José não traz rancor, né, para com seus irmãos, mas ele reconhece que foi o próprio Deus que o levou para lá. Se nós formos ver, inclusive, quando José ele tem ali os seus filhos, né? Nós vamos ver que o primeiro filho de José ele recebe o nome de Manassés, né? Naquele tempo, os nomes, o significado dos nomes traziam algo muito forte na vida das pessoas. E Manassés significava: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Então, nós vemos ali ele, a partir do seu primeiro filho, ele já estabelecendo que um novo ciclo, uma nova fase chega, eu vou esquecer do sofrimento, eu vou esquecer das injustiças, né? Agora o Senhor ele tem me proporcionado uma nova chance, uma nova oportunidade de ser feliz. Então nós vemos a importância de quê? De não trazer mágoas, de não permanecer a sua vida, de não seguir a sua vida trazendo rancor, trazendo mágoa, querendo vingança. José ele não quer vingança de seus irmãos, José ele perdoa. Então hoje o que eu quero destacar aqui para nós é o perdão, né? Não sei o que você viveu, não sei o que você está vivendo, mas quando o Senhor ele te trazer uma nova oportunidade, porque ele vai te dar. O Senhor ele nos dá oportunidades, o Senhor ele abre portas na nossa vida. Mas será que quando ele fizer isso, nós ainda vamos permanecer com rancor, com raiva, querendo vingança daqueles que nos fizeram mal? Ou será que nós vamos então escrever a nossa nova história, perdoando, né? Liberando esse perdão que tanto mal faz para quem não libera? No própria oração ali, Mateus 6, após a oração do Pai Nosso, Mateus 6, no versículo 14, o Senhor Jesus ele nos ensina: porque se perdoardes os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, assim, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, ele logo em seguida ele vem dizendo, mas não adianta orar pedindo ao Senhor se você não perdoar as suas ofensas, as ofensas a quem te ofendeu, porque nós precisamos do perdão de Deus, mas para o perdão de Deus nos alcançar, nós também precisamos perdoar o nosso próximo, né? E depois você lê lá a respeito do perdão, eu gosto muito da parábola que consta, está relatada lá em Mateus 18, no versículo 23 ao 35. Eu não vou ler, leia depois, você que quer saber um pouco mais sobre o perdão, Mateus 18, 23 ao 35, vai trazer ali a parábola do credor incompassivo. Essa parábola ela traz uma alusão muito forte a respeito do perdão. E então o que eu quero trazer hoje para nós nesta manhã é isso, que nós venhamos a meditar no exemplo de José e que possamos também, assim como ele, enterrar as nossas mágoas, deixar para trás o que nos fizeram, não guardar rancor, mas estarmos prontos a perdoar, porque só quando nós tivermos o nosso coração livre, liberado de toda mágoa, nós poderemos desfrutar de novos lugares em Deus, porque o Senhor ele quer nos escrever uma nova história, ele nos dá uma nova oportunidade, mas ele não quer que nós estejamos aprisionados pela falta de perdão
por algo que aconteceu ao nosso passado. Que assim como José, nós possamos reconhecer que Deus, ele tornou o mal por bem, que Deus, ele é capaz de mudar a nossa história, ainda que o homem tenha nos injustiçado, mas o próprio Deus, ele nos trará uma nova chance, o próprio Deus, né? E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que nessa manhã você possa fazer uma meditação na sua vida sobre coisas que aconteceram no seu passado. Será que você tem buscado uma oportunidade de se vingar? Ali era uma oportunidade de José se vingar daqueles irmãos. Deus, ele deu na mão de José a oportunidade de dar o troco, mas o que ele fez? Ele perdoa, ele abraça, ele chora, ele chama os seus irmãos para perto dele, para cuidar deles. Então, será que você tem buscado uma nova chance de vingança? Ou será que você tem buscado uma nova chance para viver o novo de Deus como uma pessoa restaurada e transformada por Ele, né? Que Deus te abençoe, que você possa meditar nessa palavra, que Deus venha falar mais ao seu coração e que nós possamos permanecer firmes nesse propósito, lendo, meditando na palavra de Deus e aprendendo grandemente mediante essas lições desses grandes homens de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado na presença do Senhor.